Olá, e hoje vamos de curiosidade. Vamos falar sobre o tartígrado, um dos animais mais resistentes do mundo. Ontem, nosso podcast foi um pouco mais denso sobre as retificações do concurso nacional unificado. Hoje é dia de relaxar um pouquinho mais a mente e falar um pouco sobre uma curiosidade, que isso ajuda bastante. Coisas diferentes ajudam muito as conexões neurais do cérebro. E é por isso que nós estamos aqui para melhorar suas conexões, também curiosidades. A BBC News Brasil. O segredo que torna indestrutível um dos animais mais resistentes que existem. Olha como ele é, para quem nos acompanha por imagens, um tartígrado. São 8 patas, um animal. Ele é muito pequeno e, por incrível que pareça, ele está em todo lugar. Os locais mais gelados do mundo aos mais quentes do mundo, em todos os locais. Nós não vemos porque ele é microscópico. Mas ele é um animal que tem vida própria e é um animal de fato mesmo. Ele se locomove, ele tem sua vida, ele tem tudo. É um animal muito interessante. Inclusive, eu deixei pronto aqui porque o tartígrado é um animal que foi utilizado no Star Trek Discovery, no episódio número 5, onde eles fazem as mutações utilizando lá no episódio ele era gigantesco, então até acho que ele não existe, mas ele existe sim. Entretanto, diferente aqui do Star Trek, ele é bem pequenininho. Vamos ler aqui pequenininho, assim, no tamanho. Mas ele é gigante na sua forma de vida. Ele é um dos mais resistentes do mundo. Com aparência rechonchuda e surreal, os tardígrados intrigam pesquisadores há anos. Esse animal de 8 patas, cuja extensão não ultrapassa 1 milímetro, pode ser encontrado em quase todos os habitats do mundo e tem uma capacidade insuperável de sobreviver em situações mais extremas. Nem a falta de oxigênio ou de água, e nem em temperaturas escaldantes ou geladas, e tampouco a radiação do espaço abalam os chamados ursos d'água. Eles sobrevivem a essas condições entrando num estado profundo de animação suspensa. Essa aptidão permite que eles habitem a Terra há pelo menos 600 milhões de anos, superando com sucesso os 5 eventos da extinção em massa do planeta. Prestem atenção, que curiosidade legal. Mas como eles fazem isso? Conforme descobriu uma equipe de pesquisadores, o mecanismo-chave que contribui para sua resistência é uma espécie de interruptor molecular que inicia o estado de animação suspensa. Este sensor molecular detecta condições prejudiciais no ambiente e diz ao invertebrado quando ele deve entrar em estado de dormência e quando ele pode retornar à vida normal. O estudo, liderado pelos pesquisadores Derek R. Colin, da Universidade de Marshall, e Leslie Hicks, da Universidade de Carolina do Norte, em Chapel Hill, nos Estados Unidos, foi publicado pela PLOS ON. O experimento. Essas imagens que nós vemos aqui, para quem não acompanha por imagens, são simplesmente reais. São fotos reais, em claro que aumentado, né? Mas são fotos verídicas. Ele é um animal simplesmente extraterrestre. Ou então, nós somos extraterrestres e eles são os verdadeiros terráqueos. Por quê? Porque há cerca de 1.300 espécies desses tartígrados. Para compreender o mecanismo, os pesquisadores expuseram os tartígrados, também conhecidos como popularmente pelo carinhoso apelido de leitões de musgo, a temperaturas congelantes, altos níveis de água oxigenada, sal e açúcar. Em resposta a essas condições extremas, as células dos animais produziram moléculas danosas altamente reativas chamadas radicais livres. Os radicais livres logo reagiram com outras moléculas, disse Rick à revista New Science. Assim, descobriram que os radicais livres oxidam um aminoácido chamado de cisteína, um dos componentes básicos da proteína do seu corpo. Essas reações fazem com que as proteínas alterem a sua estrutura e função, e isso evita e envia um sinal para iniciar a dormência. Nas experiências em que os pesquisadores usaram substâncias químicas para bloquear a cisteína, os ursos d'água não conseguiram detectar os radicais livres e, portanto, não conseguiram entrar em dormência. A cisteína atua como uma espécie de sensor regulatório, diz Hanks. Isso permite que os tartígrados sintam que os rodeia e reajam ao estresse. Quando as condições extremas melhoram, eles descobriram que a cisteína não estava mais oxidada. Isso dava aos tartígrados o sinal verde para que acordem de seu estado de animação suspensa. O resultado da pesquisa mostra que a oxidação da cisteína é um mecanismo regulatório vital que contribui para a notável resiliência dos ursos d'água e ajuda a sobreviver em ambientes em constante mudança.
Os pesquisadores esperam que logo, a longo prazo, a pesquisa ajude a compreender melhor o processo de envelhecimento, assim com o impacto das viagens espaciais no corpo, uma vez que ambos são influenciados pelos danos causados pelos radicais livres às máquinas celulares vitais como o DNA e as proteínas. Olha só, um micro animal que está ajudando a compreensão de como nós podemos fazer as viagens no espaço, exatamente como foi feito em Star Trek. Claro que lá existe toda uma situação de ficção diferente, mas esses tardígrados eles podem sim nos ajudar a muitas coisas. Eles vivem há milhões de anos aqui na Terra, muito mais que a gente. Olha que coisa diferente.